Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Hoje, com o capítulo 40, O Venenoso Antagonista, do livro Jesus no Lar. O venenoso antagonista. Diante da noite refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma. Com tanta emotividade e amargura, que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. E, interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente: O Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que, muito de leve, alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene:
És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se. Esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai, através do próprio trabalho, na execução dos celestes desígnios. E, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia. E os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denotados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros prefeririam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas, em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Querido amigo, querida amiga, permita-me um breve comentário. O venenoso antagonista. Jesus, então, estava com seus companheiros e Filipe falou das angústias que lhe povoavam a alma. E Pedro voltou a dizer do problema das tentações. Já nesse início, nós vemos que o assunto era sobre as angústias que povoavam a alma de Filipe, e também Pedro complementou que isto ocorria das tentações que ocorriam. E o Senhor, nosso Pai, viu que numa cidade revoltada havia uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. E por isso o nosso Pai intuiu todos esses da família. E eles fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora. E eles, com devoção e na prática da bondade, de tal forma que o espírito das trevas passou-lhe a mover-lhe guerra tenaz.
Eles então fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora, e com muita devoção e na prática da bondade, de tal forma que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. Isto é, passou ali a guerrear aquela família, porque estava fazendo o bem. E, a princípio, ele colocou maledicência ali nos servos sinceros, mas eles se uniram na tolerância e venceram. Depois vieram as sombras da pobreza, mas também que eles conseguiram superar essas dificuldades. Em seguida, o antagonista passou a calúnia, e eles, em silêncio, derrotaram o escuro perseguidor. O gênio satânico modificou as normas de ação, e aí ele enviou os demônios da vaidade e colocou aquela família com muitas considerações sociais, muitas palavras de elogios, e os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Depois esses seres encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo que eles parassem de trabalhar. Mas, na confiança e na prece, eles recebiam as moedas e as dádivas e passavam adiante ao serviço dos desalentados e aflitos. O espírito das trevas, então, mandou o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família. Vejam que tudo o que foi falado, eles passaram por cima, eles venceram. Porém, quando o espírito das trevas chegou até aquela família, ele então disse solene: És um homem, não é um anjo. Não te envergonhas de falar no Senhor, tendo suas próprias imperfeições? Busca a fraqueza na carne e teus erros perante o Eterno. Clama tuas culpas. Desta forma, esse ser do mal colocou a tristeza nele. A tristeza é a baixa estima, podemos assim também entender. E registrando a advertência, ou seja, aquele pensamento que veio daquele maldoso das trevas, ele registrou, ou seja, ele acatou, ele assumiu aquele pensamento ruim. E o infeliz alarmou-se, ou seja, ele registrou aquilo e aceitou aquilo como uma verdade, de tal forma que ele parou o próprio trabalho. E ele entristeceu profundamente. Ele acreditou-se culpado e criminoso, de maneira irremediável. Ele admitiu a incapacidade, ele recusou a alimentação do corpo e, decorrido alguns dias, ele morreu de pesar. A esposa, vendo todo aquele drama, também seguiu-lhe os passos, e os filhos também trilharam a mesma rota. Desta forma, o venenoso antagonista venceu aquela família, com a pequena sugestão de tristeza, que eles acataram como se fosse verdade. E interrompeu-se a palavra do mestre por alguns instantes, e nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. E o divino amigo concluiu: enquanto o homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos,
com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas, em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Jesus quer dizer para nós, enquanto nós possamos trabalhar, servindo com os pés, com as mãos, com sentimento, com inteligência, aquele gênio do mal, que é o gênio considerado a tristeza, que nos coloca pensamentos negativos para nós mesmos, como aconteceu com o homem, com toda a família, ele diz que esse gênio das trevas, ele vai perder a guerra, porque sempre perde a guerra contra a luz quando nós trabalhamos em prol da luz. Desta feita, o gênio das trevas, ele vai ficar perdendo a guerra. Ele vai perder a guerra porque a luz sempre vence com as pessoas que são dedicadas aos caminhos traçados por Jesus. Fiquem com Deus.